Mais um programa Café com Livros. Tudo bom, Sofia? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero fazer um novo convite para que vocês nos acompanhem e possam aí ter a companhia de Sofia Garcia, que mais uma vez vai nos presentear falando sobre um livro. Que livro é? Gente, hoje eu vou falar sobre o livro As 5 Passos de Você. Então agora eu vou dar licença, vou sair um pouquinho e vou deixar vocês daí e Sofia de cá batendo esse papinho, tá bom? Seja bem-vinda, Sofia. Muito obrigada! Gente, então hoje eu vou falar sobre As 5 Passos de Você, que é um best-seller. É um livro que fez muito sucesso, inclusive tem o filme desse livro aqui. Eu ainda não vi o filme, mas o livro já é sensacional. Gente, esse livro aqui vai tratar da história da Stella e do Will. Ambos têm fibrose cística, que é uma doença que dá no pulmão, tanto que olha aqui a capa, né? Bem temática do pulmão dele. E assim, gente, essa doença, ela te proíbe de ficar perto de outras pessoas que também têm fibrose cística, porque corre o grande risco de realmente você morrer. Então, assim, os dois, eles se encontram no hospital e a Stella, assim, passou quase a vida toda dela no hospital por causa da fibrose cística e ele também passou um bom tempo da vida dele e aí ambos se encontram nesse hospital. Eles se conhecem, de começo eles não se dão bem, mas depois eles vão se conhecendo, se dão bem, se apaixonam. Só que assim, eles só podem ficar a 6 passos de distância um do outro. E por que o nome então é A 5 Passos de Você? Porque eles estão cansados dessa vida de não ficar perto um do outro e de outras pessoas que também têm fibrose císticas. Então, eles decidem fazer um acordo de ficarem a 5 passos um do outro. Por isso que é esse o nome. Então, eles ultrapassam um passo, que já é bem arriscado. Então, o livro vai tratar muito de como as pessoas que têm essas doenças querem liberdade, querem viver uma vida normal mesmo, uma vida de alegria, de poder abraçar o outro e tudo mais. Então vai tratar muito dessa liberdade que a pessoa quer ter quando elas têm fibrose cística. É um livro muito legal, um livro que dá para se emocionar, que é um livro também bem bobinho, de gente que gosta de ler esses romances como eu. Então eu acho muito incrível esse livro, eu indico muito para vocês. E ele, assim, a classificação dele indicativa, assim, é bem de boa também, aí se você tem uns 12, 14 anos. Então, ele é muito bom, indico pra vocês, viu? Agora eu vou chamar o Wesley, né, daqui pra continuar com Café com Livros. Pô, que bacana, Sofia, legal. Muito obrigado, então. Vamos nos despedindo aí. Obrigado, Sofia. Valeu pela participação. Tchau, gente! Beijo. Tchau. Depois da explicação da Sofia, da indicação de literatura de hoje, vamos entrar agora em finanças públicas. Pelo nome, né, tem a ver com recursos públicos, dinheiro. O dinheiro que é gasto para a nação, né, ou pela nação, pelo Estado. E para isso, vamos voltar em alguns conceitos que são fundamentais. O conceito, por exemplo, de Estado. O que seria mesmo Estado? Lembra que nós já estudamos, nós já vimos isso em outros vídeos? Só para relembrar, o Estado, então, é aquela extensão de terra, aquela extensão de terra que possui um território, que tem soberania e que possui um governo, que exerce um poder. Esse governo ele é reconhecido internamente, externamente, mas ele tem um limite. Ele tem que seguir o que diz uma lei maior, que no nosso caso é a Constituição de 1988. E ele possui essa soberania, como eu disse. A forma como esse governo vai atuar se chama administração pública. Então, vocês lembram bem desses conceitos básicos. A função da administração pública é de planejar, de organizar, de orientar as ações desse governo, respeitando lá aqueles princípios que nós também já vimos. O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, o princípio da eficiência. Um dos principais princípios, muito importante, é o princípio da publicidade, né? Que é aquele da transparência dos atos, das ações públicas desse governo, seja na esfera municipal, estadual, federal.
Agora vamos falar de sociedade. Sociedade é um conjunto de pessoas interdependentes, que se organizam, né, de forma interdependente e que geralmente interagem. Há interação, geralmente com pessoas do mesmo grupo. Então aí está o conceito de sociedade. Falando agora especificamente das finanças, antes de entrarmos nas finanças públicas, né, que é o nosso tema, aqui do Brasil especificamente, vamos tentar compreender então essa questão mundial, porque o mundo gira em torno do dinheiro, do capital, das finanças, da chamada renda global. E como é que nós podemos chegar nessa renda global? Garantir esse equilíbrio, nós temos a tributação, são os tributos, que é a coleta, né, desses tributos que serve para a justiça social, para o equilíbrio do país. Tem a coleta direta federal, por exemplo, que é o imposto de renda, que é o imposto sobre a renda, e aqueles indiretos, que é sobre produtos, sobre vendas. Nós vamos ver separadamente cada um deles agora. E o orçamento público? O que é o orçamento público? É exatamente isso, é o orçamento. É como vai ser gasto, como vai ser planejado por parte do governo a sua receita, é aquilo que ele consegue arrecadar por meio dos tributos, né, por meio de arrecadação, e aquilo que ele vai gastar, que são as despesas. Então, o seu orçamento público são as suas receitas e as suas despesas. Há outros meios, e aí fica endividado. Isso, ele precisa ter esse equilíbrio e esse cuidado. Isso se chama gestão da dívida pública. Precisa de ter muita habilidade na parte econômica, a pasta, inclusive a pasta da economia. Por exemplo, no Ministério da Fazenda, precisa ter esse cuidado junto à sociedade, junto ao governo, para que não fique alto essa dívida pública. A política fiscal do governo, seja no Ministério da Fazenda ou alguma pasta ligada às finanças públicas, precisa apresentar ações que servirão para estimular o crescimento econômico do país, diminuir as desigualdades e também resolver ou trazer estabilidade econômica. Nós temos também as finanças públicas, que precisa responder às crises econômicas. Não são poucas e não são isoladas. E as políticas públicas, que inclusive nós já estudamos em outros vídeos, elas são fundamentais. O país não vive sem essas políticas públicas. E como são financiadas? Por meio das finanças públicas. E de onde vêm essas finanças públicas? Elas são oriundas de tributos, né, que são as arrecadações por meio de tributos, por meio de investimentos internacionais, daí a importância das relações internacionais do Brasil com outros estados, com outros países, e também por meio de empréstimos. Por isso, a gestão de dívidas, né? O Estado precisa ter essa habilidade, como eu disse anteriormente. Alguns tributos nacionais, federais, de grande importância. O imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, contribuição social sobre o lucro líquido, agora tributos estaduais e municipais, o imposto de circulação sobre mercadorias, serviços, que é o ICMS. E o Brasil ainda conta com a contribuição com o Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, né? Que aí vai pagar aposentados, pensionistas, e ele é fundamental também para todo esse arcabouço tributário brasileiro. Por isso até que muitos defendem que é fundamental uma reforma tributária e uma reforma da Previdência para a boa saúde financeira do país.
Aí, o Brasil tem as despesas públicas, como todo lugar, como nós também temos as nossas despesas. No caso do Brasil, as despesas públicas possuem as despesas correntes, que são aquelas mensais, aquelas que vão sempre acontecer, gastos com pagamento de servidores, custeio da própria máquina pública, manutenção, pagamento dos benefícios sociais, enfim. E também temos os despeios de capital, que é, por exemplo, os ligados à infraestrutura, construção de escolas, hospitais. Então, nós temos essas duas despesas. E aí, o grande desafio do Brasil é o equilíbrio entre as despesas e os gastos, para que não haja o déficit público. O que seria o déficit público? Quando as despesas estão maiores do que a receita. Então, isso não pode ocorrer. Então, para que não haja esse déficit público, o administrador, o gestor precisa, o governo precisa trazer políticas públicas, pensar, política fiscal para gerar o equilíbrio. Uma coisa muito importante também é falar sobre o plano plurianual, o chamado PPA. O plano plurianual, pessoal, ele é uma forma, é um planejamento que orienta o governo, ele é elaborado anualmente. Geralmente, ele entra em vigor a partir do segundo ano do governo, do mandato novo. Então, a partir do segundo ano, ele já entra em vigor. Ele tem duração, ele é um planejamento a médio prazo, ele tem duração de 4 anos, ele é um conjunto, é um planejamento que vai trazer então um conjunto de ações, programas, então programas de governos com ações. Esses programas é um conjunto de ações que vai ter um objetivo específico a ser alcançado. Então, esse programa é um conjunto de ações, e as ações, elas são específicas. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Programa Minha Casa Minha Vida. Esse é o programa. E aí é o conjunto de ações para ser alcançado. O Minha Casa Minha Vida é o programa. O que é a ação? A ação é, especificamente, construção de casas populares. De 100 mil casas populares é a ação do programa Minha Casa Minha Vida. O povo participa, ou tem que participar, ou deveria participar, por meio de órgãos de controle, porque o plano plurianual, ele prevê também a participação popular por meio de órgãos de controle. É fundamental a participação do povo, justamente porque o PPA, ele demonstra como vai ser gasto os recursos públicos. Também existem os chamados mega objetivos, que são orientações maiores, de alto nível, dividido em setores, de como devem ser elaborados esses programas e essas ações para se chegar aos objetivos específicos e ter esses gastos nas políticas públicas durante esses 4 anos. O PPA utiliza essas dimensões, essas megas dimensões, para poder representar, então, como vai ser realizadas as políticas públicas e as ações governamentais. Isso ajuda na alocação de recursos e no planejamento especificamente para cada área, cada setor do governo. Vamos a alguns exemplos. Desenvolvimento social, educação, saúde, cultura, esporte, transporte, energia, habitação, saneamento básico, desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, criação de emprego, desenvolvimento industrial, agricultura, comércio externo. Agora, a segurança pública fala da segurança, da justiça,
da defesa. Inovação e tecnologia fala da investigação, da ciência, da tecnologia. Gestão e governança dos programas sociais. E dessa forma, falando aí sobre o plano plurianual, eu encerro mais um vídeo de Café com Livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido proveitoso o tema finanças públicas e também quero lembrar para que vocês possam comprar o livro que foi a dica da Sofia Garcia. Um beijo e até o próximo vídeo, Café com Livros.